Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes. Na aula de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos voltados para projetos arquitetônicos utilizando o AutoCAD. Na aula de hoje nós vamos expandir nosso conhecimento de técnicas de desenho arquitetônico com sistemas de blocos de software CAD e explorar comandos de projeto no exemplo prático, sem, é claro, deixar de lado o nosso roteiro de sempre. Conhecer, observar, testar e verificar. Hoje nós vamos aprender sobre o estudo relacionados aos blocos. Como se sabe, uma das necessidades no projeto arquitetônico é de trabalhar com elementos gráficos padronizados. Um exemplo bem prático é quando se trata de projetos hidráulicos. Por exemplo, nós vamos ver, tomamos aqui como exemplo esses diversos registros de esfera disponíveis no catálogo da Tigre e nós vamos perceber que há uma diversidade de características construtivas, especificações e quanto mais detalhamentos, maior necessidade de especificações. Imagine que você está partindo para fazer um projeto hidráulico para o cliente e necessariamente ele impõe que você tem que trabalhar com o padrão, por exemplo, da Tigre. Claro que uma das opções seria desenhar peça por peça, mas como nós sabemos, o projeto arquitetônico deve ser feito da maneira mais produtiva possível. Uma das soluções seria já aproveitar alguém que tenha desenhado essas peças e aproveitá-la no projeto. Eu tomei como referência, fiz uma pesquisa rápida e encontrei nesse site CAD Blocos uma biblioteca com 493 blocos de conexões e peças da Tigre. Então veja que para acelerar o processo projetual é muito importante que o profissional da arquitetura tenha já consigo algumas bibliotecas de blocos de diversas especificações de mercado para tornar o processo projetual o mais eficaz, eficiente possível. Quem vai permitir isso é justamente o conceito de blocos. No projeto à mão, a inserção de elementos gráficos, como vimos nas últimas aulas, é limitada à utilização de catálogos de referência para a inserção de elementos padronizados no próprio local. No nosso caso, não. No desenho assistido por computador, é possível importar elementos fora da área da prancheta já desenhados e atendendo às especificações de projeto. Como isso funciona no desenho assistido por computador? Justamente através do comando blocos. Nesse caso, nós faremos uso de desenhos externos e vamos apenas fazer o correto posicionamento e ajuste de dimensões destes elementos através do comando blocos que está aí na sua tela. O comando blocos consiste em representações gráficas padronizadas disponíveis para múltiplos usuários no banco de desenhos do AutoCAD. Esse banco de desenhos envolve tanto simbologias, mobília, eletrodomésticos, uma série de padrões. Como nós podemos inserir blocos no AutoCAD? Através de vários caminhos, seja através da aba Ribbon, através da paleta Ferramentas, da paleta Blocos ou do próprio Design Center. E a cada aula nós vamos estar experimentando cada um desses caminhos. Além da gente desejar inserir um bloco, seja através da paleta Ferramentas, que vai dispor de blocos tanto de padrões de arquitetura, padrões estruturais, civil, mecânica, elétrica, geometrias e simbologias, nós podemos fazer uso de inserção através do Design Center, que é um centro de design do AutoCAD que já vai ter algumas bibliotecas padronizadas do próprio AutoCAD. Nessa videoaula a gente vai, por uma questão aí de direitos autorais dos colegas, a gente vai utilizar apenas os blocos do AutoCAD, mas eu já quero adiantar para vocês que necessariamente vocês vão precisar correr atrás dessas outras bibliotecas aí disponíveis na internet, visto que a biblioteca do AutoCAD é bem limitada, não vai te atender durante teu exercício profissional. Além da gente aproveitar os blocos já existentes, pode ser interessante também fabricarmos as nossas próprias peças padronizadas. De repente surgiu um padrão novo de mercado que você quer aproveitar no teu projeto e você não tem ele ainda disponível, você pode desenhar esse padrão e você vai ter a opção de criar o bloco ou gravar o bloco. Se você criar o bloco, ele vai ser criado para ser utilizado apenas no desenho atual. No entanto, se você gravar o bloco,
O bloco será criado para ser armazenado e utilizado em vários desenhos. Agora que você conhece o comando bloco, vamos aprender a utilizá-lo num exemplo prático. Para que a gente possa fazer isso, vamos precisar, claro, do comando escala, visto que um bloco pode ser desenhado para uma escala milímetros e o seu desenho está na escala de metros. Então vai ser interessante utilizarmos lá o comando escala da aba Ribbon. E a cada aula estamos cada dia mais aprendendo novos comandos do AutoCAD. Então nesse treinamento 6, nós temos um roteiro que está disponível aí na tua tela, que iremos executar neste momento. Já aqui no AutoCAD, utilizando o projeto que a gente vem fazendo, onde fizemos a inserção de paredes externas, internas, aberturas, janelas e portas, copiei aquela imagem que está lá disponível no roteiro e coloquei aqui para nos guiar na utilização do roteiro aí para inserção de blocos. Antes de executarmos o roteiro, vamos fazer o seguinte, vamos estudar os vários meios pelos quais podemos inserir os blocos. Aqui na aba Ribbon, na opção bloco, a gente vai ter a maneira mais eficiente, utilizando inserir blocos. A gente vai, ao clicar em blocos recentes ou blocos de outros desenhos, vai se abrir justamente o que chamamos de paleta blocos. A paleta blocos vai mostrar para a gente os blocos disponíveis no desenho atual, os blocos que foram utilizados em outros desenhos, recentemente, e os blocos também de bibliotecas que você importou. Chama a atenção para um detalhe aqui na versão de 2020. Você pode alterar o caminho da pasta que você quer buscar a biblioteca de desenhos. Já na versão 2021 não vai ter esses 3 pontinhos, vai ter uma outra maneira, um conjuntinho de pastas que você clica e você decide, você diz para o AutoCAD, AutoCAD, os meus blocos estão nessa pasta, então puxa eles aí para mim. Então é através desse comando que você faz isso. Bom, então aqui na aba Ribbon a gente consegue ativar a paleta blocos. Podemos também fazer isso utilizando a barra de comandos, paleta blocos, e isso vai chamar também essa paleta para inserção de blocos. Um outro caminho, como falei para vocês, aqui na guia Vista, nós temos a paleta de ferramentas. A paleta ferramentas vai ter blocos organizados por padrões, padrão estrutural, padrão, veja que, por exemplo, se eu colocar aqui o padrão estrutural, ele insere um padrão aqui de elevação, como vocês acabaram de ver. Claro que está numa escala bem pequena, já eu vou comentar com vocês sobre isso. Aqui também na civil tem, como vocês estão vendo, tem vários outros blocos, simbologias padronizadas. Elétrico, mecânico. Aqui na guia arquitetura vai haver, por exemplo, inserção de blocos do tipo imperial. Veja que aqui, quando se trata, sempre lembrando que quando o AutoCAD fala de imperial é sistema inglês, e quando não ele especifica sistema métrico, que é o caso aqui da gente. Então veja que ele já tem uma inserção de janelas também pré-configurada. Aqui na paleta ferramentas, que também é um tanto quanto limitada. Uma outra opção é a gente, em vez de acessar a paleta ferramentas aqui na guia Vista, nessa mesma guia utilizarmos esse ícone chamado Design Center. Ao clicar o Design Center, veja que o AutoCAD especifica o local dele, tá? Talvez no teu computador vai estar no endereço diferente, mas normalmente o endereço do Design Center é arquivos e programas, Autodesk, a pasta do AutoCAD que você tem instalado, a pasta Sample ou simplesmente amostras, Português Brasil, Design Center, e ao clicar na pasta Design Center, essa pasta aqui, Design Center, ela vai ter vários conjuntos de blocos. Veja, por exemplo, aqui no House Designer, a gente vai ter alguns blocos para casas. Voltando aqui para o Design Center, aqui já no Home Space Planner, a gente também vai ter mais alguns blocos voltados para serem utilizados em casas. E você pode simplesmente arrastar esse bloco diretamente para o desenho, ou você pode dar 2 cliques e, antes de inserir, especificar algumas
coisas, especificar, por exemplo, o ponto de inserção. Se você quiser alinhar, por exemplo, esse piano de cauda em um determinado ponto lá da residência, você pode utilizar, se você quiser ele menor, você pode reduzir a escala. Veja que a gente pode usar, por exemplo, uma escala de 0,5 e veja que, e até a rotação também, posso utilizar uma rotação de 90 e veja que quando a gente for inserir ele saiu menor e rotacionado, como vocês estão vendo. Então aqui no Design Center é também uma opção de você utilizar essa biblioteca. Aqui a gente utilizou a biblioteca do AutoCAD, mas você pode puxar a tua biblioteca também através do Design Center. De todas essas opções, sem dúvida, a que encontramos ser mais eficiente é a opção de paleta blocos. Na opção de paleta blocos, aqui na guia padrão, nós vamos inserir alguns blocos. Em blocos de outros desenhos, você vai definir, como falei, o caminho para que o AutoCAD busque esses outros desenhos. Vamos ver, por exemplo, aqui o House Designer. Ao abrir o House Designer, veja que ele vai chamar aqui para a gente vários desenhos. O House Designer, por exemplo, vai ter o vaso e a pia que a gente quer aqui inserir nessa imagem. Então eu posso selecionar o desenho que eu quero inserir. Esse vaso provavelmente vai sair um pouco maior, então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos especificar a escala desse vaso sanitário em 80%. Veja que se eu deixar essa escala selecionada, significa que em vez de especificar a escala de 80%, a escala será definida no próprio desenho. Vamos fazer esse teste. Primeiro eu vou inserir um vaso sanitário em 80%, depois o outro teste agora é inserindo a escala no próprio desenho. Veja que ao clicar, o AutoCAD permite que no próprio desenho eu defina a escala da inserção desse bloco. Bom, primeiro teste feito, o último teste, claro, é o teste de rotação. Da mesma maneira aqui, já com o orto ativado, eu vou clicar em rotação e vou selecionar o vaso sanitário. E veja que ao dar o segundo clique, deixa eu só selecionar a escala para ficar melhor de você enxergar. Veja que ao dar o primeiro clique, ele agora permite que eu decida em qual ângulo vai estar esse vaso sanitário. Beleza. Para a gente inserir, claro, os blocos, a gente deve mudar em primeiro lugar a camada atual para a camada de blocos. Bom, a partir de aí então, vamos inserir esses blocos. Começando aqui pelo vaso, a gente vai inserir o vaso rente aqui à parede e com o comando rotação a gente vai ajustá-lo. A gente vai utilizar aqui uma linha de... A gente vai inserir dessa linha, basta a gente mover. Bom, e vamos inserir também a pia. A pia a gente vai também manter os 80%. Nosso objetivo por enquanto é apenas inserção, tá, gente? A gente não está preocupado, por exemplo, em ajustes de espaçamentos, alinhamentos, porque isto nós veremos quando estivermos na próxima aula, aula de restrições. Podemos também utilizar agora o Home Space Planner para inserir as camas. Veja que ele ainda está com a escala que eu defini para o vaso sanitário ativado. Então vamos retornar para a escala 1 para 1 para 1. Inserir a cama. É possível que ao executar esse comando no seu AutoCAD,
os blocos apareçam muito grandes. Não se preocupe. O que pode ter acontecido é que você esqueceu de configurar os utilitários do desenho, que é o que eu estou fazendo agora. Os utilitários do desenho estão configurados para metros. Caso você esteja configurado para milímetros, veja que os blocos vão aparecer muito enormes, muito grandes em relação ao desenho. Então não esqueça de conferir nos utilitários de desenho em que está configurado o teu AutoCAD. Muito bem, inserimos algumas mobílias, vamos inserir as demais, basta a gente procurar aqui e inserir. Lembrando para vocês, estou sendo bem repetitivo, mas nosso objetivo aqui é puramente estudar a inserção de blocos. Nós ainda não estamos preocupados com questões de alinhamento, porque isto vai ser visto durante nossa aula de restrições. Então, nosso objetivo aqui é apenas treinar essa inserção de blocos. E claro, você pode estar se perguntando, tá, e se eu quiser criar um bloco? Também é muito simples. Aqui na guia inserir, a gente pode criar, como falei, criar um bloco vai servir apenas para esse presente desenho, ou gravar um bloco, o que normalmente é mais interessante. Aqui nós vamos fazer a gravação da janela de 1,5 m. Então nós vamos primeiro selecionar um ponto que vai servir de ponto base para a inserção desse bloco. Em seguida nós vamos selecionar os objetos. Para isso podemos utilizar uma caixa de seleção e apertar a barra de espaço, os objetos serão selecionados. E aqui a gente tem 3 opções. Você pode escolher, depois de criar o bloco, você pode escolher manter, ou seja, as linhas vão permanecer todas explodidas. Você pode converter para bloco, ou seja, as linhas serão todas unidas. Ou você pode excluir o desenho que está aí na tua tela. A gente vai converter para bloco. E aqui eu posso definir também em quais unidades esse bloco vai estar configurado. Aqui eu também defino em que local este bloco, que eu vou chamar aqui de janela 1,5 m, vai estar sendo gravado. E veja que a partir de agora, quando voltarmos na guia padrão e quisermos inserir bloco, esta janela já vai estar disponível para ser utilizada. Então, pessoal, finalizamos aqui nesta aula a parte introdutória de blocos. Na próxima aula nós vamos entender um pouco sobre comandos de restrições, ou seja, como fazer o correto alinhamento de objetos no projeto. E depois da aula de restrições nós vamos aplicar este conhecimento para alinharmos corretamente estas mobílias utilizando os comandos de restrições. Aguardo vocês então nos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram deste conteúdo, compartilhem e nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal, tudo de bom para vocês e até a próxima.